Olá, você que tem autista na família, sabe quem é Berenice Piana? Ela foi a primeira pessoa a conseguir a aprovação de uma lei que contemplasse as pessoas autistas por iniciativa popular. A luta de Berenice, incessante pelos direitos do seu filho autista, resultou na publicação da Lei 12.764 em dezembro de 2012. Nessa lei ficou definido que o transtorno do espectro autista seria encarado como deficiência, e isso trouxe para as pessoas autistas todos aqueles direitos que já eram aplicados a pessoas com deficiência. E isso foi uma grande conquista. Apesar de já existir o termo autismo desde 1943, quando Berenice buscou ajuda na década de 90, a palavra autismo ainda não era parte do vocabulário dela e muito menos de uma grande parte dos profissionais de saúde da época. E ela percebeu os sintomas clássicos em seu filho a partir dos 2 anos. A partir daí, ele não evoluiu. Ele não olhava mais nos olhos das outras pessoas e, como não falava, consequentemente, ele não conseguia estabelecer nenhum tipo de diálogo. E tudo isso causou o isolamento da família e ele não socializava com as outras crianças. Isso é um efeito cascata inevitável nesse processo de evolução do autismo. Ela dizia que as brincadeiras do seu filho eram brincadeiras absolutamente diferentes e ela dava como exemplo os carrinhos que ele, ao invés de brincar, colocava no ouvido ou ficava simplesmente girando as rodinhas dos carrinhos por tempo indeterminado. E nessa sequência de novidades, ela percebeu que a forma de se alimentar do seu filho também estava se alterando. Ele que se alimentava normalmente, de repente começou a ficar muito restritivo, só comia determinados tipos de alimentos. E a Berenice fez por instinto o que nós sempre recomendamos. Buscou conhecimentos sobre o assunto e leu muitos livros para começar a entender o que é que o seu filho tinha. Naquela época, o autismo era desconhecido e os médicos diziam que o filho dela era uma criança neurotípica. Em outras palavras, era uma pessoa normal. Alguns anos mais tarde, ela conseguiu, depois de muita luta, o diagnóstico correto do filho e, a partir daí, buscou o tratamento adequado. Mas a falta de suporte do sistema público de saúde, a falta de proteção jurídica e o despreparo das escolas que Berenice vivenciou naquela época, isso ainda acontece até hoje, obviamente com muito menos intensidade. Ela lembra que o filho chegou a ser expulso de uma escola regular e que só foi alfabetizado quando ela encontrou uma escola clínica que estimulava adequadamente o garoto para desenvolver o seu aprendizado. A partir daí, Berenice passou a lutar pelos direitos de todas as pessoas autistas. E podemos dizer que a sua conquista maior foi exatamente a aprovação dessa lei que leva o seu nome. Foram 2 anos e meio entre a apresentação e a aprovação final. O texto da lei
estabelece o direito dos autistas ao diagnóstico precoce, ao tratamento, estabelece o direito a terapias e medicamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, além de acesso à educação, proteção social, acesso ao trabalho e a serviços sociais que proporcionem igualdade de oportunidades. Você que tem uma pessoa autista no seu círculo familiar, avalie esse exemplo. O recado dado por Berenice o tempo todo para outras mães sempre foi muito claro. Ela dizia: não se isolem e nunca desistam dos seus filhos. Em função dessa lei, outras surgiram na sequência. E nós falaremos sobre isso em outro vídeo. Até lá!